Bom, pessoal, como nós combinamos na aula passada, nessa aula nós íamos resolver os exercícios sobre endereços especiais durante uma videoaula. Então, estamos aqui para isso e vamos começar a resolução dos exercícios pelo exemplo. Então, dados os endereços IPv4 abaixo, descubra o endereço de rede, o endereço de broadcast e a faixa de IP úteis de cada um dos endereços abaixo. Então, olha só, no nosso exemplo, 142.32.23.4 é o endereço de uma máquina qualquer de uma rede, certo? Que rede é essa? Como eu sei? Através da máscara de rede. Eu coloquei aqui a máscara de rede? Não. Se não existe uma máscara de rede, se o autor não determinou que a máscara de rede é tal, que máscara de rede se usa a padrão, aquela que quando tu clica lá na placa de rede para fazer a configuração dela, ela aparece automático. Então, existem máscaras de rede padrão, certo? Mas como eu sei qual é a máscara de rede padrão de um endereço 142.32.23.4? Olha, tem tudo a ver com o primeiro número, o primeiro octeto que aparece no decimal, 142. Para a gente ver melhor isso, nós vamos revisar aquela aulinha que a gente tratou sobre endereçamento IP, aula retrasada. E vamos começar por uma parte específica dela. Observe. Esse slide da aula retrasada me diz assim, classes de endereço, e me trata isso em bits. Olha, dos 8 primeiros bits, que é o que interessa para identificar uma máscara de rede padrão, dos 8 primeiros bits, se o primeiro for 0, o resto é livre, pode ser qualquer coisa. Se o primeiro for 0 fixo, então é uma classe A. Ora, uma classe A quer dizer primeiro bit 0, ou seja, é menor que 127. Soma de todos os outros aqui, dos outros 7, dá no máximo 127. Então, ou tudo 0, pode ser tudo 0 no endereço? Pode, teoricamente pode. Então, quando o endereço começar com 0 até 127, no primeiro octeto, então nós temos uma classe A, certo? Na classe B é diferente. O primeiro bit do primeiro octeto tem que ser 1, o segundo 0. Ora, se o primeiro bit mais à esquerda, mais significativo é 1, então aqui já tem 128. O segundo é 0. E o resto, os outros 6 bits do primeiro octeto, o que tem? Pode ser qualquer coisa. Certo? Então, se o primeiro é 1, começa em 128. Sendo o 64.0 aqui, só vou poder botar uma sucessão de 6 aqui. Ou seja, uma classe B em decimal, o endereço vai começar entre 128 até 191, certo? Primeiro endereço IP em decimal. Se estiver entre 128 e 191, ele é uma classe B. Então, de 0 a 127, uma classe B. Desculpa, uma classe A. De 128 a 191, uma classe B. Certo? E tendo o primeiro bit do primeiro octeto 1, o segundo bit do segundo octeto 1, desculpa, o primeiro bit do primeiro octeto 1, o segundo bit do primeiro octeto 1 e o terceiro bit do primeiro octeto 0, os outros 5 bits do primeiro octeto podem variar como quiser, eu vou ter uma classe C. Isso me dá, na verdade, 1 e 1
128 mais 64 começa em 192. Se eu tirar 32 do total aqui, vai terminar em 233. Desculpa, 223. Ou seja, de 192 a 223 é obrigatoriamente uma classe C. Nós não vamos entrar em detalhes maiores na classe D e na classe E, porque são classes reservadas, certo? A classe D para endereço de multicast. Multicast nada mais é que um grupo pré-cadastrado de endereços, como uma lista de e-mail, como um grupo de WhatsApp, por exemplo. Só os cadastrados recebem a imagem, a mensagem, mas todos os cadastrados recebem, né? E a classe E é reservada para os. Então, voltando lá aos nossos exercícios, mais especificamente ao nosso exemplo. 142, classe E, olha, se está entre 0 e 127, é uma classe A, B ou C. Lembra, de 0 a 127 era a classe A. De 128 até 191, uma classe B. 142 está entre 128 e 191. Então isso é uma classe B. Uma classe B tem uma máscara de rede padrão, que é 255.255.0.0. Ou seja, esta é a parte que representa a identificação da rede. Então, por isso, aqui, a resposta do nosso exemplo, endereço de rede 142.32.00, quer dizer, terminou o endereço de rede, certo? Esta parte aqui é reservada para os dispositivos da rede. Ela identifica que dispositivo, qual é o número do dispositivo que está na rede 142.32, certo? Então, gente, vamos lá, para a gente entender melhor. Eu vou voltar lá na nossa revisãozinha anterior e vou deixar para que quando a gente for consultar aqui os inícios em decimal do primeiro octeto, de 0 total até 127.255.255.255, ou seja, se o primeiro octeto estiver entre 0 e 127 é classe A, se o primeiro octeto estiver entre 128 e 191 é uma classe B, se o primeiro octeto estiver entre 192 e 223 é uma classe C. E essas classes têm máscara padrão, cada uma delas, né? Que são as primeiras classes que nos interessam para a resolução desse exercício. Certo? Então, qual é o endereço de rede? Descubra o endereço de rede. O endereço de rede é 423200, ou seja, a rede é 142.32. Ok? Legal. Qual é o endereço de broadcast? Broadcast é o nome que se dá a um endereço que manda uma mensagem para todas as máquinas que tiverem naquela rede. Estão conectadas na rede, recebem mensagens enviadas para um único endereço só, se chama endereço de broadcast. É como um endereço coringa, manda para todo mundo desta rede, certo? Qual é o endereço de broadcast? Broadcast eu sempre vou usar o número máximo 255.255 da denominação de unidades, certo? Então, gente, olha só, quando eu escrevo 255.255 aqui, eu estou dizendo, se eu enviar uma mensagem para esse endereço, eu estou dizendo, envio uma mensagem para a rede 142.32.
Para qual máquina da rede? Para todas. O 255 funciona como um coringa. Toda a parte que identifica as máquinas está indo 255. Está com 255. E 255 não pode ser usado para identificar uma máquina, porque ele é endereço de broadcast. Ok? Então, o endereço de broadcast, aquele endereço que eu envio uma mensagem para ele e todas as máquinas da rede recebem, independente de estar cadastradas ou não, se chama endereço de broadcast e se representa sempre assim. Todos os octetos que identificam os dispositivos de redes têm que estar simultaneamente com 255. Certo? Aqui, se fosse 255, 254, era um endereço de uma máquina qualquer, não era um endereço de broadcast. Ou se fosse 254, 255, a mesma coisa, não era broadcast. Como os dois últimos octetos identificam os dispositivos da rede, os dois últimos octetos estão com 255, então é um endereço de broadcast, ok? Legal. E qual a faixa de IP úteis? Ou seja, qual é a faixa de IP que eu posso colocar nos meus dispositivos de rede? Olha, a rede 142.32, ela começa com o primeiro dispositivo, tu pode colocar o dispositivo 01. 00 não dá, lembra? 00 é o nome da rede. Então, 01, certo? E o último, qual é o último dispositivo que pode alcançar essa rede? Na rede 14232, o último dispositivo com o número mais alto é 255, 254. Certo? 255, 255 não, porque é endereço de broadcast. 00 aqui não, porque é literalmente a definição do endereço da rede, nome da rede. Tranquilo? Então, toda vez que eu for calcular uma faixa de IP úteis, eu vou ver quantos octetos eu tenho para identificar os dispositivos. 255. Então eu tenho 2 octetos para identificar os dispositivos. Isso que significa o seguinte, gente, cada octeto pode ter 255 combinações diferentes. Então, se são 2, vai ser 255 vezes 255. Então quantas máquinas eu posso pendurar nessa rede? Eu posso, por exemplo, pendurar nessa rede a resolução deste cálculo, 255 vezes 255, que dá exatamente 65.025 dispositivos. Ou seja, eu posso colocar 65.025 dispositivos nessa rede? Não, veja, o 00 não posso colocar nem o 255, 255. Então, são 65.025 dispositivos na rede 14232, menos 2, menos o 00, menos o 255, 255. Certo? Isso vai dar 65.025. Desculpa, 023 dispositivos que eu consigo colocar nessa rede. Ou seja, a faixa de IP úteis vai de 14232, que é o nome da rede, máquina 01, a 14232, máquina 255. Bom, gente, essa parte que é mais explicativa vou postar por aqui, mas vai ter um segundo vídeo aí. Então hoje, guardem com o término da resolução dos exercícios.